ouvir, então, que é melhor, né, Ô, Maurício? professor, parece, Eu gravo na nuvem, é parece que melhor vai porque não fica no desligar. Eu vou computador. reiniciar para ver. Tá Não, não bom? tem problema. Se eu reiniciar o computador rapidinho. Você vai ter que entrar de novo, então, né? Nossa. Não, o computador não faz isso comigo essa hora, não. Mas nós estamos te ouvindo bem, Maria. Não é possível. Vou ter que reiniciar, professor. Então vai. Não tem problema, mas você não quer começar enquanto você reinicia, aí você começa falando. Começa, por exemplo, para a gente ir adiantando aqui, Nina. Tá Qual que foi o teu... piscando a tela. Tá piscando a tela. Ah, mas aqui tá normal, você... É só para mim que a tela pisca, fica preta. Você tá conseguindo passar, você está passando ali 8.069, você está no item 5 aqui agora na tela. Para mim, o computador ele fica piscando o tempo todo. Entendi. Interrompe o compartilhamento, Maria, vê se melhora. Ele não melhora. Caramba, não podia estar acontecendo agora. Não é possível. Tá escutando, Nina? Isso. Melhorou para você, Maria? Nina? Acho que ela saiu, acho que está congelada a imagem. Para mim, ela não está nem aparecendo a imagem. Está aparecendo para você? Não, para mim, tem a imagem dela, mas está congelada. Para mim, não. Acho que o computador dela desligou. Eu acho que ela saiu, deve entrar novamente. Nossa, que correria, não, Maurício? A gente passa os trabalhos, corrigir os trabalhos. Esse final de semana eu passei dando uma olhada nos trabalhos. Meu Deus do céu. Uma loucura, muita coisa. Eu tenho sorte que eu não tenho ninguém dos antigos que ia apresentar agora em setembro. Todo o pessoal todo que eu tenho é para novembro. Quer dizer, eu tenho 5 que teriam que apresentar agora, mas ninguém mandou trabalho. Eu Aí também eu fiz tenho. contato, professor, eu não consegui terminar, como é que faz? Quer dizer, ninguém vai fazer agora. Vai ficar tudo para o final do ano mesmo. Que nem a Jéssica e a Nina seriam até novembro, né, Maurício? Até 19 de novembro. Já vou fazer de uma vez. Já fica livre. Eu Os estou à meus estão disposição, terminando. viu? Quando você precisar também, aí que sei que você tem bastante também, se me dá um toque aqui. Legal. Os meus, pelo jeito, vai ficar tudo para aquela reta Tá me final, ouvindo? sabe? Não tem Sim, nenhum agora trabalho. sim. É que o computador, ele, de vez em quando, ele faz uma graça. Olha como é que ele está reiniciando. Entendi. Já fiquei Mas faz nervosa. assim, ó, você não precisa nem projetar para nós, se você quiser. Começa falando mais ou menos do teu trabalho, da tua vida, da tua situação que você fez o trabalho por causa de você, fala mais ou menos isso e começa com a sequência do teu trabalho, uma introduçãozinha que você fez, aí falando dos temas principais, da adoção tardia, da adoção intuito personae, fala mais ou menos, né, da lei de 2009, que mexeu com bastante coisa. Pode começar. A tua situação O que pessoal. acontece? Se eu fosse... Eu achei o trabalho grande e o tempo curto. É 15 minutos, o senhor falou? Uns 15 minutos tá bom, né, Maurício? Não precisa mais que isso. Tá bom. Eu achei... Eu não sei, eu achei que o trabalho era grande para falar em 15 minutos. Então, eu só peguei mesmo Eu só peguei a ação intuito personae e a adoção tardia, porque eu poderia falar, tipo, como é que eu digo? Eu poderia falar da lei 2010, propriamente dito, eu poderia falar do reabandono das crianças, enfim. Mas, se eu fosse falar, quer que eu projete na tela? O computador voltou. Você que manda. Você que sabe, se for mais fácil para você. Eu acho Olha, que é Maria, mais deixa eu fácil. te falar. Esses 15 minutos são intermináveis, viu? Você fala e eles não passam, tá? Não, Então, em eu nome de acho que Jesus. 15 minutos Bom, você se você consegue quiser... fazer o trabalho inteiro. Como eu tinha planejado colocar o slide, pelo menos para me dar uma basezinha, eu acho que é mais fácil. Se você Então, quiser compartilhar, vai. pode compartilhar que tá liberado. Certo, eu vou logar.
De novo? Computador, não adianta. Essas coisas da internet gostam de dar umas gracinhas na hora errada, né? Pronto, vou entrar de novo. Estou entrando com outro pelo computador também. Por via das dúvidas, eu vou falar pelo celular e vou só compartilhar a tela no computador, tá bom? Tá. Tá legal. Pronto, compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Misericórdia, onde é que tá? Se eu soubesse. Gente. Meu Deus do céu. Caramba. Enquanto não vai, eu vou começar falando mesmo, porque senão não vai ser para hoje, não. Vai se ajeitando. Aí, Wilson, eu vou descer para pegar o Miguel lá embaixo. Ah, vou Já vai suspender aqui, descer? então. Interrompe aí um minutinho a gravação. Desculpa, agora eu não paro mais. Então tá gravando. Vamos lá, Nina, começa. Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu queria iniciar dando boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença da Gabriela e da Jéssica. Quero agradecer ao professor Maurício por ter aceitado o convite que foi feito pelo professor Wilson. É uma honra muito grande ter o senhor aqui. Não sei se eu fico emocionada, se eu fico nervosa, enfim. Quero agradecer ao professor Wilson. Foram 3 semestres aí me acompanhando. O tema do meu trabalho é a adoção, especialmente a adoção intuito personae e a adoção tardia. Bom, por que eu escolhi o tema a adoção? Basicamente, foram 2 motivos, 2 razões. Primeiro, porque eu acho que a adoção é um tema muito relevante socialmente e pouco debatido, no meu ponto de vista. E segundo, porque é a minha história de vida. Então, eu acho que eu não poderia falar de um assunto que fosse diferente. Eu acho que eu precisava falar exatamente sobre isso. O que é a adoção? Bom, eu trouxe um conceito que ele é do Carlos Roberto Gonçalves, que ele diz assim: é um ato jurídico, solene e irrevogável, pela qual, observados os requisitos legais, alguém, mediante intervenção judicial, estabelece, independente de qualquer relação de parentesco consanguíneo ou afim, um vínculo fictício de filiação. Então, esse é um conceito do Carlos Roberto Gonçalves que eu gosto bastante. Bom, eu trouxe 3 documentos internacionais, que é tido como marco na história do direito da criança e do adolescente, que é a Declaração Universal dos Direitos da Criança, o Pacto São José da Costa Rica, de 1969, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, de 1989, e a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, de 89. Bom, no Brasil, o primeiro dispositivo legal a falar sobre a adoção foi o Código Civil de 1916. E aqui, a adoção, além de caráter contratual, tinha uma exigência de que o adotante precisava ter, no mínimo, 50 anos. Além disso, ele não poderia ter prole legítima. Então, se ele tivesse filho biológico, ele não poderia adotar. E aqui a gente já percebe que não havia uma preocupação, como é que eu posso dizer, uma proteção voltada a essas crianças. Na Constituição de 1988, precisamente falando do artigo 227, a gente começa a olhar essas crianças como sujeitos de direito. Então, a gente deixa de olhar essa criança como objeto e começa a ver ela realmente como ela é, sujeito de direitos. E lá estabelece, é dever do Estado, da sociedade, da família, garantir uma proteção ampla a essas crianças, de direito à saúde, à moradia, à casa, à família, enfim, uma série de direitos que antes a gente não tinha. Dois anos após a promulgação da Constituição de 88, nós tivemos a promulgação da Lei Federal 8.069, o Estatuto da Criança e do Adolescente,
E aqui a criança, na verdade, essa lei surgiu com o objetivo de regulamentar o artigo 227 da Constituição, e aqui a criança ela passa efetivamente a ter esses direitos, direito a uma convivência num ambiente sadio, direito à não discriminação, a proteção e a desenvolvimento, direito à vida digna, a nome e nacionalidade, acesso à justiça, enfim, aqui a gente começa efetivamente a buscar a proteção dessas crianças. Então, aqui a gente começa a falar que o Estado ele olha efetivamente para essas crianças. Bom, a adoção intuito personae. É um ato de amor ou é um crime? É aceita, não é aceita? Como é que está essa questão? Em regra, primeiro a gente vai conceituar de uma forma muito simples. Eu acho que de uma forma simples a gente consegue definir o que é, e nada mais é do que aquela adoção em que os pais biológicos, né, seja só o genitor ou os genitores em comum acordo, eles escolhem uma pessoa ou algumas pessoas, uma família, né, a quem dá o seu filho para criar. E essa família, né, a pessoa que recebeu essa criança, ela não passou, como é que eu posso falar, pelo Cadastro Nacional de Adoção, que é um dos requisitos do ECA, o principal requisito do ECA, né? Então ela não passou pelo curso, né? Ela não passou pela entrevista, ela não recebeu aquela preparação para acolher aquela criança. Como é que é a questão? Tá? É aceita, não é aceita? Bom, a Lei 12.010 de 2009, ela trouxe exceções. Ela fala, olha, somente nessas condições poderá ser admitida a adoção de candidatos domiciliados no Brasil e que não estão cadastrados no Cadastro Nacional de Adoção. E quais são esses requisitos? Primeiro, o pedido ele só pode ser formulado por um parente com quem a criança tenha vínculo de afinidade e afetividade, que é um dos princípios basilares do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sempre que um juiz, sempre que o magistrado ele vai tomar uma decisão que envolve a criança e o adolescente, além do princípio do maior interesse, ele vai verificar se há realmente um vínculo de afinidade e de afetividade entre aquelas pessoas. Segundo, quando se tratar de uma adoção unilateral. E terceiro, se for oriunda de alguém que já tenha guarda ou tutela de crianças que tenham mais de 3 anos de idade ou adolescente. E ainda, é preciso se comprovar se de fato há o vínculo de afinidade e de afetividade entre essas pessoas e a criança. E ainda tem um detalhe, tem que verificar se não é comprovada a má-fé. E o que seria a má-fé? É a promessa de venda da criança, né? A promessa de trocar a criança por alguma coisa, ou ainda, deixa eu ver se eu me recordo, ou ainda, é isso, a adoção tardia. O que é adoção tardia? Bom, a gente não tem um conceito formado do que seja a adoção tardia, mas a gente pode dizer que é o seguinte, é aquela modalidade de adoção na qual as crianças e adolescentes, ela não se encaixa nos perfis procurados pelos pretendentes. E que perfis são esses? Geralmente eles buscam recém-nascidos, crianças de até 2 anos de idade, que não sejam negras, né? que não tenha nenhum tipo de deficiência, que não tenha irmãos. Eu trouxe até um gráfico que a gente pode encontrar no painel do Sistema Nacional de Adoção, que a gente pode observar que quando a criança ela chega a partir dos 8 anos de idade, como a gente pode ver aqui, ela começa a não ser tão aceita pelas pessoas. E quando ela chega nos 14, 15, 16 anos, praticamente a probabilidade dela encontrar uma família é quase zero. Nesse sentido, o Tribunal de São Paulo tem um projeto que eu achei bastante interessante, que é o projeto Adote um Boa Noite, que é onde você se cadastra e, verificando a história da criança, você pode pegar a criança para passar um final de semana, enfim, e, de alguma forma, tentar incentivar as pessoas a voltarem os olhares para aquelas crianças que são um pouco maiores, que já não se encaixam naqueles perfis que a sociedade, digamos assim, procura. Nesse mesmo sentido, tem um projeto no Tribunal do Espírito Santo, que é o projeto Esperando Você, que são para essas crianças, que são voltadas para crianças que já não são tão aceitas pela sociedade e que tem por objetivo mostrar a história, o que é que essa criança gosta de fazer, né?
quantos anos ela tem, o que ela faz, enfim, o que ela gostaria de ter, né? Qual família, como é a família que ela gostaria de ter. É um projeto bem interessante, que também é voltado para essas crianças, digamos assim, excluídas pela sociedade. Tem ainda um aplicativo, o nome é Adote, onde pessoas que já são previamente habilitadas a adotar, ela pode baixar o aplicativo e acompanhar as histórias dessas crianças e desses adolescentes, e quem sabe se sentir motivado a voltar o seu olhar para esses adolescentes. Chegamos nas considerações finais. O que a gente pode ver durante a pesquisa? O que a gente conseguiu compreender, né, como é que está a questão no Brasil dessa adoção? Primeiro, ontem eu estava entrando no Sistema Nacional de Adoção, que eu gosto sempre de verificar como é que está o gráfico, enfim, como é que estão os dados, e acreditem, nós temos 32.872 pretendentes à adoção, pessoas que querem adotar, pessoas que se dizem pretendentes à adoção. Nós temos 4.209 crianças que estão aptas a adotar. E cabe esclarecer que há uma diferença no total de crianças acolhidas, que chega, acho que 29 mil e alguma coisa, quase 30 mil crianças acolhidas, das crianças que estão aptas a adotar. Quer dizer, as crianças que estão em situação de acolhimento, antes delas serem consideradas aptas a serem adotadas, elas precisa ser esgotada todas as tentativas de ser reinserida na família natural. Infelizmente, no meu ponto de vista, isso contribui de uma forma muito grande para que as crianças acabem crescendo nesses lares, né, aonde deveria ser uma passagem provisória, e saindo só depois dos 18 anos de idade. Então, eles ficam lá nessa tentativa de reinserir a todo custo, né, a criança na família natural e acaba não conseguindo. E aí a criança, infelizmente, chega numa idade que as pessoas já não aceitam, já não quer, seja porque tem a desculpa, porque dá trabalho, ou seja porque realmente já nem, como eu posso falar, já nem é tão relevante, né? Uma criança com 18 anos de idade, ela tem que sair do abrigo, não tem nem mais o que esperar para ser adotada, elas são obrigadas a deixar o abrigo quando chegam os 18 anos de idade. Um outro ponto que eu vi e que eu achei que influencia nesse número enorme de crianças que não alcança, como é que eu posso dizer, uma família, né, da forma que a lei prevê, essa facilidade, ou digamos assim, essa possibilidade de você chegar na vara da infância com os requisitos do seu filho. Então, eu quero adotar. Eu chego em casa, eu faço uma lista de como eu quero meu filho, né? Eu desenho ele, chego lá e falo, olha, eu quero uma criança assim, dessa forma e dessa forma. Eu acho que essa possibilidade, essa facilidade de você projetar o seu filho ajuda o sistema a não andar, infelizmente, porque poderia-se ter uma sequência de quem chega primeiro vai indo para um lá, do que essa tentativa exacerbada do Estado de colocar na família natural, né, de colocar na família de origem, como se o sangue fosse tudo, né, como se o sangue fosse a coisa mais importante. Enfim, para finalizar, eu trouxe uma frase que ela é da Maria Berenice, que eu achei bem interessante, que faz muito sentido, pelo menos para mim, que diz assim: família é chegada, não origem. Família, meu computador. Família, você escolhe na velhice, não no berço. Família é afinidade, não determinação biológica. Família é quem ficou do seu lado nos momentos de dificuldades. Família é uma turma de sobreviventes, de pessoas eleitas, que enfrentam o mundo em nossa trincheira, que jamais mudam de lado. Acho que é isso, eu me coloco à disposição e não poderia deixar de obviamente, agradecer a oportunidade de ter sido acolhida pelos meus pais, respondendo à questão da adoção intuito personae ser crime ou ser um ato de amor. No meu caso, com certeza foi um ato de amor. Eu acho que nem todo mundo tem ali um conhecimento, um entendimento, muito embora a gente diga, está na lei, todos têm que saber. Eu não concordo.
com isso, né? Nem todo mundo sabe que é assim que tem que ser. E eu acho que tem que ser avaliado caso a caso, tem que ser aplicado, sim, o princípio do melhor interesse da criança. E eu acho que se não tivesse sido dessa forma, eu não estaria aqui hoje. Infelizmente, meu pai amanhã faz 3 meses, né, que ele não está mais aqui, mas eu acho que o Instituto da Adoção, ele me proporcionou, ainda que eles não soubessem que se tratava de uma adoção, uma oportunidade de vida única. Então, assim, eu queria, além de agradecer a oportunidade de fazer um trabalho sobre um tema que eu gosto muito, que é a minha história de vida, agradecer aos meus pais pela oportunidade de ser filha deles e não ter qualquer distinção entre mim e os meus irmãos. E é isso. Me coloco à disposição para eventuais perguntas, enfim. É isso. Perfeito. Até tirei uma foto aqui do conceito, bem interessante esse conceito de família aqui, né? Eu uso uma nas minhas aulas de família da Lia Luft, que escrevia na Veja, que fala que parente, né, o família é aquelas pessoas que às vezes, ainda que não me entendam agora, me compreendem e me abraçam quando eu preciso, né? Nina, você, em relação, então, à adoção intuito personae, você não tem um viés preconceituoso, ao contrário, você acha que, dependendo da situação fática, como você colocou, avaliando no caso concreto, ela é até indicada, não é isso? Sim, sim, professor. Eu digo que eu vou entrar pelo celular que tá cortando, tá bom? Tá. Eu penso que a adoção intuito personae, assim como os tribunais estão fazendo, né? Deixa eu tentar entrar pelo celular. Tá me ouvindo? A gente continua ouvindo bem Você só precisa desligar o outro agora, que senão dá microfonia. Pronto, tá me ouvindo? Sim. Desliga um deles. Estou desligando o computador para ver se para de dar Tá. microfonia. Tá me ouvindo? Sim, pode continuar, Nina. Sim. Consegue me ouvir? Sim, Nina, pode falar. Ela travou nos dois agora. Tava indo pelo computador, tem que continuar onde tá, né? Estava bem, né? Não tinha que mexer. Estão me ouvindo? Sim. Sim, Nina, pode falar. Respondendo a sua pergunta, eu penso que a adoção intuito personae, ela tem que seguir um ritmo que muitos tribunais já vem entendendo, né? Tem que ser avaliado caso a caso. Eu acho que, no meu caso, sem dúvida, diferente do que fala o Código Penal no artigo 242, acho que, salvo engano, é o caput, que é registrar filho seu como filho de outro. Eu não concordo com essa linha. Eu acho que, em muitos casos, pode sim mudar a vida de uma pessoa, assim como mudou a minha vida. Eu acho que, talvez, se fosse seguir uma linha que a gente entenda correta, talvez eu não tivesse aqui, talvez eu não tivesse a oportunidade que eu tive de ter pessoas incríveis na minha vida, que, assim, que se não fosse eles, eu simplesmente não estaria aqui. E eu até nem prefiro falar, porque meu pai foi recentemente e eu tinha todo um projeto, né? Eu tinha toda uma ideia, porque quando eu cresci, eu não tinha esse conhecimento que hoje eu estou começando a ter. Então, eles não sabiam que eles poderiam me registrar, eles não sabiam que eles poderiam me dar um nome, enfim, uma série de coisas que eu planejei conseguir e mostrar para ele que, com todo o esforço que eles fizeram, valeram a pena e que, de alguma forma, eu poderia demonstrar o meu amor, enfim, era uma forma que eu tinha. E como ele foi recentemente, infelizmente eu vou ter que fazer isso sozinha, e eu só tenho a dizer que o Instituto Intuito, né, a modalidade de adoção Intuito Personae mudou a minha vida, e eu tenho certeza que muda de milhares de pessoas. Não adianta a gente ficar preso numa questão de, né, a gente tem que seguir um trâmite. O trâmite legal é o que deve ser feito, mas demora. A criança ela tem um prazo mínimo para ficar no abrigo. Ela fica? Não, muitas vezes a insistência do Estado, às vezes, de colocar essa criança de novo naquela família, de novo, né, e só tirar ela de lá,
quando realmente acontece uma coisa que a gente entenda grave, que às vezes a gente só tira se sofrer a violência sexual ou se realmente estiver sofrendo maus tratos, e às vezes a criança ela sofre de uma outra forma. Então, por que ficar nessa tentativa de seguir uma regra, de seguir aquela linha, se a gente pode fazer de outra forma e atingir os mesmos objetivos? Eu, Nina, vejo a adoção intuito persone como a resolução de muitos problemas. Obviamente, é caso a caso. De novo, a gente precisa analisar o princípio do melhor interesse da criança, a gente precisa analisar caso a caso, a gente precisa. Mas não dá para generalizar e dizer que não, a gente não pode ter esse tipo de instituto no Brasil. E a gente até vê, talvez se a adoção intuito persone fosse mais aceita, a gente não tinha esse número tão grande de crianças que estão em situação de acolhimento. São 29 mil, e não me lembro os números, mas são praticamente 30 mil crianças, né, que vão vão tentar de novo passar por aquele mesmo processo, e vai para a família, e sofre, e não deu certo, volta de novo. Enfim, agora, por exemplo, Nina, meu pensamento. A questão quando a criança é recém-nascida, aquelas situações que o MP faz, às vezes, busca e apreensão, pede para o juiz fazer busca e apreensão, quando não criou ainda o vínculo, você acha que é razoável ou não? Então, descobriu-se que uma criança foi dada para uma família, e aí o Ministério Público faz a busca e apreensão, pede a busca e apreensão do juiz da infância e juventude para fazer a busca e apreensão e abrigar essa criança. O que você acha? Professor, eu continuo na mesma linha. Essa criança ela foi dada de uma forma legal? Tipo assim, é possível saber se ela não teve lá a questão do 238 do ECA, não foi uma venda, não foi uma troca. Foi de forma legal? Que nem o meu caso, eu fui para minha casa com 1 dia de vida. Mas para que tirar a criança de lá e colocar em um lugar que não é que não tenha carinho, mas não é igual a uma família. Não dá para a gente dizer que o lar é o melhor lugar do mundo, até que ela volte para a família. E às vezes, se a família deu, é porque ou não quer, ou porque realmente não tem condição, entende que não tem, seja condição psicológica, emocional, enfim. Se deu, é por alguma razão. Eu penso que se não foi, não foi por uma questão de dinheiro, não foi um tráfico de criança, não tem por que tirar a criança de lá, entendeu? Mesmo que estaria desobedecendo a lista lá de interessados que têm interesse, quando a criança é recém-nascida, são vários, você sabe que o interesse é maior em criança recém-nascida, né? Mesmo nessa situação. Eu, Nina, mesmo nessa situação. Entendi. Maurício? Eu tenho algumas questões aqui, porque assim, eu analisei o seu trabalho, ele é muito completo, né? Ele é muito completo. Você traz, inclusive, os gráficos de adoção e tudo mais, vários conceitos e tudo. Achei a tua exposição que ficou devendo um pouco frente ao teu trabalho. Né? Talvez se você falasse o seu trabalho sem mostrar o gráfico, talvez você pudesse fazer uma explanação melhor em relação ao teu trabalho, eu entendi. Mas, considerando o que você falou, a primeira questão que eu queria entender é assim, você falou que fez esse trabalho por gostar do tema e por ser a sua história de vida, não é isso? Aí eu queria entender essa questão da história de vida, se você quiser falar, evidentemente, é que você trouxe isso para o trabalho, né? Como a sua história de vida chegou a comentar. A sua adoção foi intuito personae? Foi uma adoção tardia? Foi logo do início? Ou há um vínculo de convivência? Me explica um pouco aonde você juridicamente enquadra a sua história de vida. Eu me encaixo na adoção intuito personae, pelo menos é assim que eu vejo. Por quê? Não teve aquele processo, né? Eu digo que hoje eu estou buscando efetivamente uma adoção, né? É o que sabe chama aquele de termo adoção que se usava... brasileira, Wilson? É o que essa adoção é o que chama de adoção brasileira? É isso? Eu vi até que existe pessoas que diferenciam a adoção intuito personae da adoção brasileira. Eu até achei que não era desnecessário, ou que era desnecessário, porque é praticamente a mesma coisa. Minha mãe faleceu com com o primeiro dia de vida, e simplesmente a pessoa, né, que se identifica como meu pai falou para minha mãe: olha, você é a melhor pessoa para cuidar dela. É uma menina, né? É uma menina. Eu já tenho 3 meninos, é mais difícil de cuidar. Então, a minha mãe me criou desde o primeiro dia de vida, com o registro, obviamente, do pai biológico, aquela coisa toda.
mas ela não tinha conhecimento, assim como meu pai não tinha conhecimento, são pessoas humildes e que não têm, né, são analfabetos, não tinha esse conhecimento de que poderia se seguir essa linha e conseguir uma adoção da forma que a lei determina que tem que ser. Então, eu me vejo na adoção intuito persone, tem esse vínculo, sim, porque foram 25 anos, né? Hoje eu tenho 27, foram 25 anos convivendo com meus pais, né? Entrei com um pedido de adoção de maior no ano de 2009, meu pai veio a falecer 2 meses atrás. Vou continuar com essa adoção póstuma, né? Que é quando a pessoa, que é pós-morte, enfim, porque eu sinto a necessidade, eu acho importante, e acho que até a Maria Helena Diniz, eu citei no meu trabalho, fala que a criança ela tem direito ao nome, né, e ao prenome dos pais, da família que ela faz parte. E eu sinto essa necessidade de não me sentir diferente, não no sentido de, tem essa diferença na minha casa? Não tem, lá em casa não tem isso de, você é irmã de criação, ou isso não tem. Mas eu vejo a necessidade de eu me identificar como tal. Eu sou filha de quem? Eu sou filha de Pedro Leocádio, então não tem por que eu estar no meu registro como Conceição Lima, de uma pessoa que não tenho esse vínculo de afinidade e de afetividade que a própria lei fala e que a Lei 12.000 trouxe como um dos requisitos para que seja permitida a adoção intuito persone. Eu não sei quais são as circunstâncias, mas 2009 está demorando muito essa adoção, hein? Eu ia perguntar isso agora, por que tanto Eu não sei o tempo que aconteceu no processo, mas... maior já, e a concordância, porque normalmente já é maior a concordância das partes, eu não sei por que dessa demora. Maurício, eu não mando citar nem os pais biológicos, para você ter uma ideia. Eu acredito. No caso da maioridade, porque parece que a sua mãe faleceu, não é isso? A sua mãe biológica. Exatamente. A minha mãe faleceu na hora que eu nasci. E quem faleceu agora foi o seu pai biológico, é isso? O meu pai que eu considero pai, né? O outro, para não é o biológico. É o que o você meu está adotivo, seguindo né? na adoção. E só curiosidade do Wilson, minha também, por que está demorando tanto? Foi em 2009, professor, já são 12 anos. 2019, né? 19. 2019. Eu entendi, sim, 2009. Mandou citar. Se trata de um processo que corre aqui, mas que as pessoas moram na Bahia, né? Então, mandou citar o cidadão, né, que se identifica como pai, a pessoa que foi geneticamente, né, que me gerou geneticamente. Ele não teve nenhuma manifestação, é através de carta precatória, aquela coisa que demora. Juntamos vários documentos. Meu pai ele não assinava escrevendo, né, ele assinou com o dedo. Juntamos várias provas, né? Se precisasse, temos testemunhas, colocamos testemunhas que realmente existia ali um vínculo de afinidade, de afetividade. Foram 25 anos da minha vida com eles, então não tinha nem por que a juíza não permitir. Tá mais do que tinha mais provas do que suficiente de que a gente era de fato, que a gente é de fato uma família, sem essa distinção de é de sangue, não é de sangue, enfim. Entendi. Agora, deixa eu te falar, você falou também ainda na adoção intuito persone, na adoção unilateral. Qual seria essa hipótese da adoção unilateral intuito persone? É quando o enteado adota a madrasta, isso? Qual seria? Exatamente. Essa hipótese. Exatamente. Quando o enteado, o padrasto adota o enteado, o filho da atual mulher, é isso? Ou a mulher, a madrasta, adota o filho, é isso? Tá legal. Isso é um pouquinho difícil só de explicar de uma forma clara, mas é exatamente isso que o senhor colocou. Eu imaginei que era isso, mas eu só queria esclarecer, que poderia ser um outro caminho, que eu talvez, não, porque você disse que ela é proibida com algumas exceções. Essa eu entendo que é uma exceção válida, né? Tá. Sim, eu não quero demorar muito, porque o Wilson tem aula agora. Eu só queria entender assim, a não ser que eu tenha entendido errado ou visto errado, você diz que existem 30.000 interessados em adotar e 2.000 crianças para a adoção. Por que dessa diferença e por que esses 30.000 não conseguem adotar esses 2.000? Eu não consegui entender o gráfico que você fez, um número muito maior de pretendentes para o de crianças a serem adotadas. Tanto é que a gente já ouviu aquela frase, não sei até se foi com o Wilson conversando, que a criança que você pretende adotar, ela ainda nem nasceu.
tamanho tempo que demora o processo de fila, a criança que você vai adotar, ela ainda não foi nem concebida, né? Tamanha demora. Por que disso, Maria? Dos 30.000 pretendentes a 2.000 adotandos. Vamos lá. Primeiro, professor, eu preciso dizer que eu tinha colocado uns gráficos no meu trabalho, e esses gráficos foram alguns meses durante a produção do trabalho. Não faz mal, né? não faz mal. Ontem eu entrei... Eu vi aqui, você fala em 14.700 e você falou em 30. Mas não tem problema, pode falar. Eu quero entender a diferença. Na 14 verdade, eu ou 30, entrei, a diferença é grande. Na verdade, eu acho que o que está no trabalho como gráfico é o número de crianças a serem adotadas por região, salvo engano, acho que é isso. E ontem, eu entrando lá no Sistema Nacional de Adoção, a gente tem lá um painel que tem número de crianças acolhidas, número de pretendentes, de pessoas que querem adotar, e número de crianças que estão aptas a adotar, porque é diferente. A criança ela é acolhida e é esgotada todas as tentativas, né, antes dela ser efetivamente considerada apta à adoção, o Estado ele faz várias tentativas de reinserir na família natural. Então, eu tenho 29.000, praticamente 30.000 crianças acolhidas, eu tenho 32.000, eu até anotei aqui, 872 pretendentes à adoção, e eu tenho 4.209 crianças que estão aptas a serem adotadas, ou seja, que já foram esgotadas todas as tentativas de colocar de novo na família natural, mas que não deu certo na família biológica, né? Eu entendo e eu acredito que uma das principais causas é a idealização da maternidade com bebê. As pessoas associam maternidade a bebês, e tanto é que o número de procura é por crianças recém-nascidas, por crianças de até 2 anos. Então, a gente tem um número muito grande de crianças a partir de 7 anos de idade que não se encaixa nesse perfil. Eu acho que essa seja a explicação. Além disso, a pessoa, quando vai na vara da infância, ela fala, eu quero uma criança assim, dessa forma. Eu acho que essa possibilidade de escolha também é uma das razões de um número tão diferente, porque talvez esse número de crianças que estão aptas para adotar não se encaixa no perfil que as pessoas estão buscando. Pelo menos eu entendo que seja dessa forma. Eu tinha mais umas 40 perguntas para fazer, mas o professor Wilson vai dar aula em substituição à professora Valéria. Então, eu só vou fazer mais uma, se o Wilson me permitir. Claro. Talvez não seja nem abordado no seu trabalho, mas você chegou a ver alguma coisa da adoção em relação a famílias homoafetivas, casais homoafetivos? Como é que está isso? Se enfrenta resistência, se não enfrenta? Você chegou a abordar isso ou não? Na verdade, eu sei que o conceito de família ele mudou conforme, né, a evolução. E aí o conceito de família eu conheço. Eu conheço a família do eu sozinho até. Né? Hoje, conceito de família vale tudo. Né? Eu, a minha bicicleta e meu cachorro, o STF considera família. Mas eu quero saber, nessa questão propriamente dos casais homoafetivos, se você estudou isso, levantou isso, se há alguma resistência, algum preconceito, ou se isso já caminha de uma forma bastante natural. Olha, sendo muito honesta, eu não procurei com profundidade, mas, assim, de forma rasa. Lógico, hoje é possível a adoção por pessoas, né, que são do mesmo sexo, mas por parte da sociedade, eu penso que ainda há uma certa rejeição. Não por parte do Estado, nesse ponto. Nesse ponto, eu acho que o preconceito é social. As pessoas não conseguem olhar e falar, mas é 2 mães, mas é 2 pais. Então, eu acho que é um tema que, embora já seja permitido no direito, tenha que ser trazido mais para a sociedade, debatido mais na sociedade. As pessoas precisam entender que o que define uma família não é o fato de ser pai e mãe, homem e mulher, é simplesmente amor. As pessoas precisam dizer o que é família. Amor, simplesmente isso, é acolhimento, é a pessoa que cuida do outro. Acho que não dá para ser de outra forma. Então, eu acho que a questão é social mesmo, o preconceito e os problemas é a sociedade que traz. Wilson, estou satisfeitíssimo. Eu também. Só fazer uma observação, Nina, por exemplo, você falou da situação de deixar escolher, né? Você sabe que eu, quando trabalhei um pouco com isso,
e eu conheço alguns casais, porque eu também adotei, meu filho também é do coração, você percebe que tem umas pessoas que ficam incomodadas, porque os assistentes sociais, às vezes, eles dão umas forçadas, sabe? Então, por exemplo, a criança tem algum probleminha, né? Mas você não pode ficar escolhendo. Então, assim, às vezes é até meio constrangedor a situação que assistentes sociais fazem. Então, existe essa forçada de barra. Mas, assim, eu não sei se tem que ter mesmo essa opção, porque eles preenchem uma ficha, né? Quando você faz o cadastro, você preenche uma ficha. O que você quer, a cor, a idade, aquela coisa toda, porque a gente tenta não errar, porque às vezes eu vejo que se você força muito, a pessoa acaba aceitando, até por não ter uma certa timidez, depois você vê que lá na frente não dá certo e quer devolver a criança. Aí isso é a pior coisa que tem. Então, às vezes é melhor não deixar ir do que ir e voltar, porque a criança aí tem duas rejeições, a natural e essa segunda situação. Então, eu acho meio complicado também, assim, cada caso é um caso, não tem jeito, porque cada situação... É como você falou, da má fé na Intuito Persona, então cada caso é um caso. Mas assim, estou satisfeito, viu, Nina? Obrigada, E Maurício, professor. podemos Eu combinar fiquei a quarta que vem, então, para a Jéssica? Claro, claro, sem problema nenhum. 18 horas na Quarta-feira quarta-feira que vem. A Jéssica me manda o Maravilha, já vou trabalho. agendar aqui. Então, Revisa. qual é o tema da Jéssica? Que eu já vou preparar umas questões. misericórdia. Jéssica, Também- qual é É o seu uma tema? sabatina, né? Isso aqui é uma sabatina, né, professor? Não, esse é um bate-papo, imagina. Da Jéssica também é adoção, mas é um enfoque um pouquinho também? diferente. Tá legal. Então, já estou agendando aqui para quarta-feira que vem. Professor, Beleza. mas pega leve, tá bom? Quarta-feira que vem. Oi? Fala pro professor Maurício pegar leve. Tá. Sempre, fica tranquila. Você viu, ele- foi tranquilo hoje, né? Ah, Não foi. teve segredo. Quando eu saí daqui, eu perdi 6 quilos de nervoso. Já estou suando aqui, apavorada. Imagina, Não. imagina. Bom, Wilson, já estou agendando para quarta-feira que vem, então, né? Tá joia. Legal, combinado. Então tá. De minha parte, Tá joia. Eu vou vou preencher depois, então, a minha parte, mando para você preencher. você tem aula agora, faz isso de amanhã, você me manda, eu te devolvo na hora, fica tranquilo. Tá? Não, precisa tranquilo. correr para fazer. Tá? Tá. Obrigado, viu, Maurício? Obrigado, Imagina, Nina, Wilson. Jéssica, Gabi. Até mais. Obrigada, professor. Até mais, Wilson. Boa aula. Até Obrigada, mais. Gabi, Obrigado. pela Tchau, meninas. Um participação. abraço. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau. professor. Me manda o link, tá, Tchau, boa professor, por sorte. favor. Parabéns. Mando sim.